Já vou te dando um recado logo cedo, tá? Se você não gosta de ver as pessoas falando mal do Lula e do Maduro, se você é fã do Lula e do Maduro, sai do vídeo. Porque não sou nem eu que vou falar mal dele. É a imprensa. É a imprensa, eu acho que o Pix não caiu. Detonaram a UOL, que é uma das mídias mais esquerdistas que eu conheço, detonando a atuação do PT. A Natuza Neri, do Globo News, detonando, falando que o Brasil está no pior momento de todos. Pois é, meu irmão. Não tem como mudar o foco mais não. O governo Lula está afundando e junto com o governo Lula, ninguém. Todo mundo pulando o barco. Essa é a realidade dos fatos. Ou seja, hoje, a única coisa que o Lula conta é que o STF vai regular as redes sociais para que a gente não poste mais vídeos sobre gente falando mal do Lula. Essa é a realidade. Por outro lado, os Estados Unidos também não está de brincadeira, né? As revelações que estão vindo dos Estados Unidos vai mandar muitos, mas muitos esquerdistas para a cadeia. Donald Trump, Elon Musk entenderam que o dinheiro é a fonte de tudo. Ou seja, tira o dinheiro da esquerda e a esquerda vai definhar, vai se degladiar, vai brigar entre si. É isso que está acontecendo. E aí os Estados Unidos tomam uma nova medida. E você vai entender o que foi que os Estados Unidos fizeram. Então, vamos lá. Esse editorial foi preparado com todo o carinho, especialmente para você que não gosta muito nem do Lula, nem do PT. Ó, até rimou, né? Coisa bonita de começar o dia, né? Essa sexta-feira abençoada. Mas vamos lá, vamos entender tudo que está acontecendo e não me esquece, pessoal, inscreva-se no canal, isso ajuda, a gente ainda vai recuperar a monetização disso aqui. A gente vai brigar e vai conseguir, tá? Ó, tá aqui a biblioteca. Você vai escolher alguns dos livros, ó, 20 regras para a vida. Esse livro aqui, ele conta, né, para mim, assim, frases que marcaram a minha vida, fizeram eu crescer, sabe, uma pessoa que nasceu humilde, trabalhou em carvoeira, trabalhou como pedreiro, como gesseiro, como pintor. E aí, esse livro tem frases, né? Então, uma do Chico Xavier, né? Na verdade, não é nem Chico Xavier, é o James Sherman que escreveu: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. Como que essa frase me impactou? E aí eu coloco aqui. Isso me fez crescer como marido, como pessoa. Outro e-book que eu recomendo demais é esse aqui, ó. Você quer entender como que o dinheiro funciona? Segredos dos ricos nos investimentos. Você sabia que eu tenho um monte de cliente e a maioria dos clientes que eu tenho passou da casa de 1 milhão, né? Então posso dizer que a maioria já é milionário? Em tese, sim. E eles têm que saber lidar com o dinheiro. Eu aprendi muito durante esses anos advogando e organizando patrimônio para eles, fazendo holding, fazendo offshore, estruturando, planejamento sucessório. E eu entendi que nem tudo é tão simples quanto parece, mas também não é tão difícil. Uma explicação certa, qualquer um aprende. E foi aí que eu saí, né, do caminho dos ratos. A hora que eu comecei a entender como que funcionava, eu comecei a advogar para os caras ricos e esses caras ricos me ensinaram como é que eu faria para também ficar rico. Hoje eu não posso me dizer que eu sou uma pessoa pobre. Então, você vai fazer o download, ó, Segredo dos Ricos nos Investimentos. O modelo é um modelo baseado na honestidade. Eu acredito que todo mundo que me segue aqui é honesto. Então, você paga aqui pelo próprio livro e aqui você vai aprender muita coisa, mas muita coisa importante mesmo nesse e-book. Desculpa a propaganda longa, canal desmonetizado. Eu preciso, né, divulgar isso para vocês. Vamos lá, vamos começar com matéria. É o seguinte, né? Estados Unidos não tá para brincadeira, não. Ele entendeu uma coisa, tá? Ontem eu estava assistindo uma live do Bukele. Não, pra você ter noção o nível de psicose do cara aqui. Né? E assim, eu vou até trazer um trecho dessa live, que esse trecho vocês precisam entender o como que o sistema é dependente do narcotráfico hoje. O Bukele conseguiu resolver o problema a nível El Salvador, mas ele serviu de exemplo para o Donald Trump. E ele falou, follow the money. O Bukele é uma peça-chave que está ajudando, né, a estrutura ali da América Central a combater o narcotráfico na América Central. E grande parte vem do Trem de Aragua, que é uma gangue que existe na Venezuela e que ajuda muito o governo a conseguir din-din, cascalho.
Pois é. E aí, o Bukele está trocando informações, né, com o governo norte-americano. Descobriu-se que tinha mais um avião do Maduro, né, em República Dominicana, ou na República Dominicana. O que os Estados Unidos fez? Eles já tinham apreendido, né, um avião no ano passado, e agora outro avião do ditador Nicolás Maduro também foi apreendido. Pois é. Na quarta-feira, o secretário, que é o Marco Rubio, que declarou guerra ao narcotráfico de toda a América, né, e ao terrorismo, né? Ele já tinha anunciado que tinha a intenção de reter aeronaves e bens do Maduro. Então, o caminho que o Donald Trump escolheu agora, junto com Elon Musk, junto com o Bukele, junto com o próprio Milei, junto com a direita, junto com a Meloni, com a direita que vem reestruturando, é follow the money, ou seja, é pegar o patrimônio desses caras, é minar eles. A partir do momento que eles ficarem fracos, né, eles minam as ditaduras. Uma coisa que o Donald Trump precisa fazer com urgência, e não deu sinais de que vai fazer ainda, é parar de comprar petróleo da Venezuela. O Equador, que hoje tem um governo de direita, né, falou o seguinte, o Daniel Noboa falou, olha, para de comprar da Venezuela. Estados Unidos, vocês ainda estão financiando a ditadura. Eu forneço aqui, 2,5 milhões de barris de petróleo por dia para vocês comprarem de mim e pararem de comprar da Venezuela. Vamos minar a economia da Venezuela. E a ideia que eu percebo é mais ou menos isso. Construir um muro de Berlim, né? Ou seja, um muro virtual onde direita fica de um lado e esquerda do outro. É questão de tempo até a esquerda, né, realmente perder força no mundo. Outro ponto que a gente precisa falar, agora é Brasil. Agora é Brasil. Se você gosta do Lula, saia da sala, tire as crianças da sala, porque você vai ouvir muitas críticas ao Lula. E não sou eu, né? Não sou eu que vou fazer críticas, não. É o bebê, né? É o pessoal aí da Globo, né? Da Prim Prim, é o pessoal da UOL. Presta atenção. Vamos começar com o Von Serran aqui, que ele escreveu uma coisa. A notícia do programa Cozinha Solidária não está tendo a devida exposição que merece. O que é Cozinha Solidária? Foram gastos 5,6 milhões de reais para uma ONG ligado a um grande nome do PT, que contratou outra ONG ligada a outro nome do PT, que contratou outra ONG ligada a outro nome do PT. Ou seja, esses 5,6 milhões foram contratados para distribuir quentinha, marmita, o povo está passando fome, o povo está na fila do osso. E aí o dinheiro chegou, mas a marmita não. E a imprensa não está tratando isso como escândalo, está tratando como mais uma coisa normal do governo Lula. E aqui o Von Serran reclama que realmente não está dando, né, a devida audiência a isso. Mas já chegou no núcleo. Cara, pegou na veia do pobre que ainda acreditava no PT. E você vai entender o porquê. A denúncia é de que assessores e ex-assessores ligados a políticos do PT estariam recebendo grana pública através de ONGs para alimentar pessoas de rua, sem cumprir a função social. Lembra que tinha um lance da Cracolândia, que tinha um certo padre que seria investigado por CPI e não deixaram investigar? Pois é, ainda vai chegar lá. Esse negócio dessas ONGs ainda vai chegar. Pode ter certeza. Ontem mesmo eu falei sobre o repasse de grana para ONGs, através das emendas, mas sinto que isso fede muito mais a nível nacional. Hora de uma grande varredura em todas as ONGs do Brasil, que recebem dinheiro do contribuinte, para ver se só algumas desviam ou se isso é no geral. Tá na hora da oposição agir de modo inteligente. A oposição tem que agir em duas frentes. Uma frente é nível internacional. É o Eduardo Bolsonaro, como chanceler da Câmara, parece que ele vai conseguir esse cargo com o Hugo Mota, e outros parlamentares fazerem o diálogo internacional com Trump, Musk, União Europeia, Netanyahu, entre outros. E outra frente é tumultuar aqui dentro através de CPIs. É da oposição, gente. A oposição fez isso com o governo Bolsonaro enquanto o Bolsonaro era governo. Agora é hora da oposição fazer isso com o Lula. Sandro, mas CPI não dá em nada. Não dá? Desgasta. Desgasta. Se eles querem agir, eles vão ter que escolher entre trabalhar para abafar o fogo de CPI
das quentinhas, CPI da USAID, CPI da Prev, e eu vou explicar tudo isso para vocês, CPI, né, das fake news agora contra o governo Lula, né, CPI do preço das coisas. Tem que ir tacando CPI, para quê? Para desestruturar o governo, e o governo vai ficar meio maluco em cima disso. E juntando provas. Um dia, se voltar um governo de direita, tem que fazer igual o Donald Trump, expor todas as feridas. E isso aí, as CPIs, tem aí. Tem um monte de CPI sobre o MST que foi feito, chegou num monte de prova. Para que a direita voltar pro poder, Polícia Federal na cola de todo mundo, meu irmão. E largar de ser frouxo. Essa é a verdade. Mas vamos lá. É bem assim que tá acontecendo? Cara, olha isto aqui, tá? Isso aqui vale a pena a gente olhar. Este, né, sem sombra de dúvidas, para mim é um dos jornalistas mais de esquerda que eu já vi, que é a galera da UOL. Esse aqui tem o Sakamoto, pelo amor de Deus, né? Mas olha aqui, nem eles estão conseguindo segurar mais. Ainda hoje há uma notícia no jornal o Globo, um programa do governo de 5,6 milhões de reais que deveria financiar quentinhas para populações pobres da periferia de São Paulo. Esse programa está completamente desvirtuado. Foi o Ministério Social, que é o ministério que cuida do Bolsa Família, destinou esse dinheiro, 5,6 milhões de reais, para ONGs que são vinculadas a petistas, parlamentares, ex-parlamentares, assessores desses parlamentares, da família Tato. Criou-se uma Tatolândia da quentinha. E o dinheiro que deveria financiar o fornecimento de alimentação em fase de alta carestia dos alimentos para pessoas que estão aí passando necessidades na periferia, o dinheiro sumiu. A reportagem foi aos locais onde essas quentinhas deveriam estar sendo distribuídas, não tem nada. Um outro local arrumou-se ali uma estrutura rapidamente, porque viu que a reportagem estava visitando os locais onde haveria distribuição de alimentos, armou-se uma estrutura rapidamente para receber os repórteres, e os relatórios encaminhados para o Ministério do Desenvolvimento Social retratam uma realidade fictícia. Não, as quentinhas estão sendo fornecidas. Tem até foto das quentinhas, né? Então, o governo, Fabiola, sobretudo um governo que está, como o do Lula, né? Estamos falando do terceiro mandato, né? Um presidente em terceiro mandato deveria ter aprendido mais com lições do passado. Isso aqui, por exemplo, existe uma resposta rapidíssima. Ele aprendeu com lições do passado. Mas isso aqui tem cara, tem jeito e tem cheiro de mensalão, petrolão, né? Propinoduto. Aprendeu com as coisas do passado. Ou isso aqui não tem cara de corrupção? Comprou-se, licitou-se, repassou dinheiro para ONGs comprarem quentinha, e a única coisa que ficou quentinho foi o bolso de quem recebeu. Tem cara de governo PT ou não tem? É óbvio. Estão criticando o Lula de forma amena, mas já é alguma coisa. Se fosse o Bolsonaro, estavam espumando pela boca. Afinal, o Bozo fala muita besteira. Não é assim que funciona. Pois é, meu irmão, o negócio está mais complicado do que você imagina. Tá? Se eles já estão chegando ao nível de não conseguir passar pano, se não vem como a Miriam Leitão e fala, o Lula falou que se não tá podendo comprar, faz outra coisa, não pode tomar suco de laranja, toma suco de cenoura. Você vai levar uma cenoura, mas não é na boca não, é em outro lugar, tá? Enquanto você ficar defendendo, né, essas ideias malucas, porque enquanto você tá aí esperando a picanha, você vai levar cenoura ou nabo, ou então você junta as duas e fala cenoura no nabo, para rimar, né? É isso. Mas você acha que esse é o maior escândalo? Não. Então, CPI para investigar as quentinhas? Bora, só fazer. Outra, Gazeta do Povo. Vamos lá. Tribunal de Contas da União abre auditoria sobre perda de 14 bilhões no fundo de pensão de funcionários do Banco do Brasil. Não, você não entendeu. 14 bilhões sumiu. Não. Sumiu, desapareceu, se perdeu, né? Já Elvis. Acabou.
14 bilhões. Eu não estou falando de milhões, mas eu estou falando de bilhões. O que é essa Prev, né? É um fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E aí já existe um histórico de fundos de pensão no governo PT. E aí o Josias de Souza falou, não, mas parece que não aprendeu com o passado. Pelo contrário, continua com as mesmas medidas do passado. Vamos lá. Matéria do CNN. Quem é o sindicalista que preside a Prev, alvo de auditoria do TCU? João Luiz Funcunnaga assumiu a liderança do maior fundo de previdência da América Latina, a Prev, em 2023. Então, é o maior rombo no maior fundo de previdência da América Latina. Cabe uma CPI? Cabe. Vamos lá. Rogério Marinho, senador, resolveu falar sobre isso aí. Ele fez uma publicação escrita, né? PT destrói a Prev, né? Mas ainda bem que tiraram o Bolsonaro. Afinal, falava muita besteira. A Previ, por exemplo, que é o maior fundo de pensão do Brasil, teve no governo do Bolsonaro 21 bilhões de lucro. Em 2 anos já está em 19 bilhões de prejuízo. Eles são muito competentes, mas competentes em destruir e em dilapidar o patrimônio público, né? Em relação à questão da Previ, eu acho que nós já imaginávamos que isso ia acontecer. Em março de 2023, nós ingressamos com um projeto de lei propondo que, para se ingressar no fundo de pensão, num cargo de direção, era necessário você ter especialização na área, ter passado pelo menos 4 anos em cargos públicos ligados à gestão financeira, ter reputação na área. Eu quero usar aqui a expressão que o atual vice-presidente usava, né? Eles querem voltar à cena do crime. E voltaram. Nós tivemos, na época do PT, a Operação Greenfield, né? Que apontou quase 8 bilhões de reais em malversação, em dilapidação dos fundos previdenciários. Até hoje, os beneficiários que são aposentados e pensionistas, nos principais fundos de pensão das estatais brasileiras, pagam reparação em função dos equívocos e da corrupção que caracterizou o governo do PT nos primeiros 14 anos. Eles repetem a mesma estratégia, quase que com os mesmos personagens, e a gente já sabe o resultado. Pronto. Alguma coisa a mais para falar? Ou seja, é o escorpião, a história do sapo e do escorpião, só que o escorpião voltou com mais veneno ainda. Alguma coisa a falar? Então, vai caber. Com toda certeza, né? Aí, uma investigação da Prev. As falas do Lula, né? Sobre... aqui eu vou poupar o ouvido de vocês, né? Mas olha só. Frase de Lula sobre o boicote a alimentos caros mostra o seu desespero. O presidente Lula disse que o Banco Central foi responsável pela alta do preço dos alimentos e sugeriu boicote aos supermercados até a substituição de produtos quando algo estiver muito caro. Comam brioches, né? Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. O governo Lula, gênio da economia, diz o seguinte, olha, não comprem coisas caras. Parem de comprar até que a coisa fique barata. Só que o gênio não entende é que o supermercadista tem um custo. Não é lucro do dono do supermercado. É custo. A margem de lucro já é mínima. Eu advoguei para supermercados, inclusive mando até um abraço para o supermercado TJão de Araguari, né? Mando um abraço para a Rede Martins, que eu advoguei para a galera lá. O que eu posso dizer para vocês? É o seguinte, a margem de lucro é 3, 4%. Os caras movimentam 10, 12 milhões para ter uma margem de lucro de 3, 4, 5% para ser maravilhosamente alta. Tá? E aí os caras vêm me falar, não, é só não comprar porque tá caro. Tem custo. Não, vamos fazer o seguinte, não compre, deixe os supermercados quebrarem, que aí depois vocês vão ter tudo barato, por um tempo, até a fome chegar, igual Cuba, né? É a cubanização, né, do Brasil aí, o que essa turma quer. E aí, por fim, mas não menos importante, para encerrar aqui com chave de ouro, né, vamos ouvir até a Sadi. Presta atenção, né? Olha só o que ela fala. Essa entrevista que a gente viu, esse trecho da entrevista, eu vou repetir aqui. Eu fico imaginando quem estava ouvindo isso, a pessoa que vai no mercado, não consegue comprar, ela sabe aquilo. Não precisa falar para a pessoa o que a pessoa sabe, as pessoas são ligadas.
É óbvio que a pessoa entra no mercado e não consegue comprar porque ela não tem dinheiro. É simples como a gente está explicando aqui. Mas uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é ela ouvir isso do presidente da República, da liderança máxima do país. Então, assim, fica faltando. A pessoa quer algo a mais. O que mais que esse governo tem a dizer? O que mais que o governo tem a oferecer? Qual que é a sugestão? Qual que é a solução? Como é que a gente vai sair dessa? Então, eu não acho que seja um problema de diagnóstico, esse é meu ponto. Acho que é um problema de você apresentar, você dar uma resposta, e as respostas que o governo tem para dar, elas não agradam, porque o ministro Haddad, como a gente viu, se tem alguém que está prestigiado no Congresso é o Haddad. Não teve um que sentou aqui no Estúdio I conosco em Brasília que não falou bem do Haddad, é o Alcolumbre, o Hugo Mota. Não é verdade? Sóstenes, o Lindbergh, tudo bem, até o Lindbergh. Eu fui e voltei. Até o Lindbergh. Mas até a turma que geralmente critica está elogiando, porque assim, é uma pauta aqui para o Congresso, um Congresso mais ao centro, à direita ali, não tem problema com a agenda do ajuste fiscal, mas tem problema com um governo que gasta. Então assim, é isso que eu estou falando, assim, eles sabem, eles têm o diagnóstico, mas eles não têm uma solução, Valdo. E aí... É isso aí, eles têm o diagnóstico, mas não tem solução. Ou seja, você está com câncer, e a solução? Vai morrer. Você tem o diagnóstico, mas você não tem a receita. Você não tem o medicamento. Você não tem a solução. Pois é. E aí, para fechar aqui com chave de ouro, né? Vem, né, a galera da Globo News e fala aqui, ó. Agora, Central Globo News. Hoje, Brasília vive o pior momento da sua história. Natuza conta como importante autoridade ver um Congresso sem limite em uma zona que começou na pandemia e que hoje está tomada, né? Ou seja, não, mas a culpa não é só do Congresso, não. É um governo também que não tem nada a apresentar. Essa frase do Major Olímpio, que era uma figura política insuspeita, porque era um parlamentar de direita e era alguém que fazia coisa movimentar, ele não tinha papas na língua, ele não tinha medo de fazer esse tipo de denúncia, casa com uma avaliação, uma frase que eu vi hoje de uma importante autoridade de Brasília, em que ele diz assim, olha só, eu te afirmo que hoje Brasília vive o pior momento da sua história. Ele fala... Quem concorda que Brasília vive o pior momento da história? Deixa no comentário. É bem grave. E vindo, eu não posso revelar a fonte, mas eu posso dizer que a fonte é alguém muito importante em Brasília e que conhece os meandros dos três poderes, que disse o seguinte, que o judiciário está muito corrompido de setores do STJ para baixo, ele fala isso. Ele fala que o governo é um governo perdido, o que de fato é, e que o Congresso é um Congresso sem nenhum limite. E ele segue, ele falou, e diz assim, esta zona começou na pandemia justamente porque choveu de dinheiro para a saúde e eles usavam como toma lá da cá no governo, não precisava ser para a saúde, não precisava ser para, não precisava ser para a Covid. Mas vamos lá, a única pergunta é, né, ou seja, por que não investigaram os governadores? Durante a pandemia, né? E ela mesma fala, é um governo perdido, totalmente perdido. E é isso, pessoal. Ó, por fim, tá? Tá aqui o livro Segredos nos Investimentos, tá? A última obra que a gente tá lançando para vocês. Por que esse livro vale a pena e vale a pena muito? Eu separei um capítulo aqui, né? O que é investir, né? Investir é o seguinte, é você entender que o seu dinheiro, ele vai perder valor. Investir não é aprender a ganhar dinheiro, é aprender a fazer o dinheiro valorizar por você. Vou te dar um exemplo. Você hoje, né, tá aí com seus 20 anos de idade, resolve, né, vende um carro, deixa o dinheiro embaixo do colchão ou na poupança, que é quase a mesma coisa. Aí você corre o risco de um cólera aparecer, você corre um monte de risco, né? Mas aí você deixa o dinheiro lá embaixo do colchão. E aí, daqui 40 anos, você deixou, vamos lá, né, 300 cruzeiros embaixo do colchão. Daqui 40 anos, o seu filho ou o seu neto acha esse dinheiro que estava lá. O que você tem com esse dinheiro? Nada. Seu dinheiro não valorizou. Ou deixou na poupança, né? Você vai ver o botijão, você deixou 10 mil lá, né? Dava para comprar um golzinho na época, hoje 10 mil você não compra uma bis véia, né? Então, isso é a perda de valor. Investir é aprender a não perder tanto dinheiro. Você já ouviu falar que dinheiro chama dinheiro?
Saiba que isso não é papo furado. A verdade é que quando é bem aplicado, o dinheiro cresce sozinho. E esse é o segredo dos investidores inteligentes. Mas antes de sair investindo, você precisa entender o que realmente significa investir. E aqui mostra qual que é a diferença entre poupança e um investimento. Depende. Existem vários investimentos. Você pode colocar em CDB, renda fixa, IPCA+, tem um monte. Você precisa entender qual que eu vou estar mais seguro e que vai render. Entendeu? É isso. E aqui eu vou te explicar. Ó. Dou um exemplo. O João sempre ouviu que a poupança é segura. Coloca o dinheiro lá e esquece. Passa um ano, o saldo dele aumentou de 10 mil, né, para R$10.450. Já a Ana, que entendeu como o dinheiro funcionava, investiu os mesmos 10 mil em um CDB, que paga pouco, tá? Hoje, eu tenho um CDB que paga 16,8%. E aqui eu estou falando de um CDB de 12 ao ano. No fim do mesmo período, ela tem 11.200, ou seja, um ano. Então, de 10.450 para 11.200. Em qual lugar você preferia estar? É isso que o livro vai te ensinar, tá? Então, além de ser um conteúdo muito bom, você ajuda o canal. Você pode fazer o Pix aqui pelo honestebook@gmail.com, tá? Ou você pode também, né, dentro do próprio livro ali ou da própria página, efetuar o pagamento aí do valor que você achar justo, tá? E aí a gente vai começar com as gravações dos cursos, e aí eu quero soltar pelo menos 1 ou 2 aulas por semana, tá? E aí o que eu vou fazer? Nós vamos direcionar para outro canal. Vou buscar monetizar outro canal, né, fora do Brasil. Tá? Vou tentar fazer alguma coisa aqui para resolver o problema, tá bom? E aí vou contar com a ajuda de vocês. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial. Abraço.